Karine, hoje o endividamento das propriedades rurais é um problema econômico, a gente pode dizer assim? Inácio, é um problema econômico, sim. Tá? Os produtores eles têm muitas dificuldades de estarem resolvendo esse problema do endividamento, né? Eles precisam de recursos, capital de giro para estar produzindo anualmente as suas safras, né? E enquanto nós tivermos esses problemas de endividamento que vão acumulando juros, né? Cada vez vai ficando maior uma bola de neve que vai ficando impossível, sem a ajuda de uma ação governamental, de ser resolvida. Agora, Karine, um dos aspectos por trás do endividamento pode ser uma gestão ruim, uma gestão deficiente, mas também tem um outro aspecto que são as causas naturais sobre as quais o produtor rural não tem controle. Na sua avaliação, qual é a causa mais frequente que gera esse endividamento? São os aspectos naturais mesmo, né, de quebra de safra por ataques de pragas, de aviltamento de preços, né, os preços que sobem e abaixam com muita frequência. Agora, a gestão incompetente, ruim, deficitária não é uma causa forte também? Eu acho que pode até ser, sabe, Inácia, mas eu não creio que seja a principal. Mas existem pesquisas que possam comprovar isso? Ou existe um levantamento qualitativo dessa qualidade da gestão mesmo no campo? Olha, que eu tenha conhecimento, não, mas assim, o que a gente tem conhecimento é que os problemas naturais mesmo, os intempéries, né, são os maiores causadores das quebras de safra e que prejudicam a renovação dos créditos dos produtores rurais. Se a gente for avaliar o cenário econômico aqui no Mato Grosso, você consegue imaginar uma quantidade, talvez, de propriedades que realmente corram o risco de fechamento ou de falência, de não conseguir dar continuidade aos negócios, a uma próxima safra, em função de endividamento? Olha, existe uma tendência muito grande aqui no estado, que é a de concentração de terras. Na mão de grandes produtores, de grandes empresários, de grandes grupos, né? Pois os menores, os pequenos e os médios, por conta até do endividamento, eles têm muita dificuldade de se manter na atividade. Mas o endividamento, então, ele é mais comum nas pequenas propriedades ou nas grandes? Nas pequenas e nas médias. As grandes, você acha que escapam um pouco desse problema? É meio que geral, mas eles têm mais capital de giro, tem como ir sobrevivendo. Eu acho que as pequenas e as médias propriedades sofrem mais com o problema. Agora, de que maneira, então, que a Famato atua tentando ajudar esses produtores pequenos e médios a se livrar do endividamento? Seria no sentido de uma conscientização, de uma consultoria de gestão econômica e financeira, ou tentando pleitear novas linhas de financiamento? Como é que fica essa atuação da Famato? O pleito é grande, incentivo de iniciativas, né, para renegociação dessas dívidas, para saneamento, entendeu? Várias renegociações vêm sendo feitas, mas assim, a gente toma como paliativas medidas que vêm sendo tomadas, sabe? Elas só arrolam, só alongam as dívidas e poucas às vezes dão possibilidade de quitar essas dívidas. Elas vão sempre aumentando e cada safra que quebra é uma parcela que você deixa de pagar, que é acrescida de juros, e isso vai virando uma bola de neve. Você vai renegociando, 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 não termina de pagar nunca. Mas como zerar, então, essa questão do endividamento? Olha, eu acho que teria que ter um grande subsídio do governo federal. Tipo um perdão às dívidas? Um perdão não, as dívidas não, mas assim uma redução de juros, sabe? Quero receber, devo, não nego e pago como puder, entendeu? Eu acho assim que a gente tem que ter como pagar essas dívidas, entendeu? Se os juros não permitem, né? Por exemplo, poderiam ser uns juros com muito subsídio do governo, tá? Por exemplo, poderia ser a taxas irrisórias. Mas, Karine, o campo já não é privilegiado no aspecto de linhas de financiamento com taxas menores? Algumas sim, né? Para pequenos produtores, eu tenho assim comigo que para pequenos não, para agricultura familiar o subsídio é muito maior, né? Para os agricultores, por parte do governo
das pequenas e micropropriedades são bem mais. Agora, para os médios e grandes não são tanto, não. Você consegue ver, então, a possibilidade de a gente pensar em fusões de propriedades ou de compra e venda mesmo, de aquisição, para que, já que as grandes escapam mais do endividamento, será que há aí no longo prazo uma tendência de se eliminar as pequenas e médias propriedades? É triste essa possibilidade, sabe, Nácia? Porque eu tenho a agricultura como como que eu posso dizer? Uma atividade que é nata. Tem muita gente que está no campo, né? O empresário rural, o produtor rural, que é aquilo, ele nasceu para fazer aquilo, ele faz aquilo porque gosta, né? Não sabe fazer outra coisa. Então, assim, não dá a possibilidade dele se manter na propriedade e dar continuidade na sua atividade. Na verdade, tem que se planejar, né, Inácio? Elas podem ter, ela depende da oferta e da demanda, né? Então, assim, quando a tendência é de aumento de área, de produção e de produtividade, você está aumentando a oferta. E às vezes a demanda não acompanha, então isso derruba o preço. Então, assim, você tem que sempre trabalhar dentro de um limite que não vai te prejudicar, entendeu? Você tem que fazer planejamento. Mas o ideal é você buscar ajuda prévia. Prévia. Não deixar chegar a uma situação que você não possa recorrer a pedir ajuda. Até assim, o banco não ajuda ninguém, mas eu acho que se você for conversar, se você for às vezes pedir um prazo que seja pouco, entendeu? Eu acho que você não pode fugir da sua dívida, você tem que encarar de frente, pedir ajuda, falar não tenho condições e tentar resolver o problema. Para a gente encerrar mesmo, entre os recursos que a FAMATO oferece, existe a possibilidade de um produtor procurar vocês ou algum técnico da FAMATO pedindo uma ajuda para aprender a planejar e não cair na dívida?